Boa tarde, pessoal. Vamos começar a aula, então? Tem mais alguém para entrar? Primeiramente, a gente pode começar a aula pelas dúvidas da lista passada. Alguém tem alguma dúvida na lista que eu passei ontem? Estava muito facinha, né? Alguém? Joaquim? Estava com dúvida ontem? Não, professor, eu consegui fazer sim. Então, tá certo. Bom, os exercícios, aqueles exercícios foram só para a gente começar, bem fáceis mesmo, bem, assim, didáticos, do ensino médio praticamente. Hoje, a gente vai ver uma matéria que a gente já vai usar, aquilo que a gente viu ontem, né? E a gente vai começar hoje análise de estruturas, tá? Estruturas simples. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Começa a aula. Todo mundo está conseguindo enxergar? Então, vamos lá. Bom, na aula de hoje, vai ser sobre equilíbrio de corpos rígidos, tá? E a gente vai ver aqui, ó, os tópicos de estudo dessa aula. Corpo ou sistema rígido, sistema de forças, né? Força, de modo geral, vigas, apoios e carregamentos. Tipos de viga, tipo de apoio e tipo de carregamento, tá? E como é que a gente calcula essas forças considerando esses apoios, carregamentos e essas vigas. Bom, um corpo ou sistema rígido é um sistema constituído de partículas, né? Átomos, por exemplo, agregadas de tal modo que a distância entre essas várias partes, as partículas, que constituem o corpo, não varia com o tempo. Então, esse corpo sempre vai ter, no caso, essa massa, né? A gente não vai considerar perda de massa aqui no equilíbrio de corpos rígidos, tá? A gente sempre vai considerar esse corpo com essa massa aí. Ele vai ser, sempre vai ser constituído dessa massa total. Bom, então, o sistema de forças aqui, ó, uma casinha bem singela, feita por uma matemática, não considerem aí, vocês que são engenheiros, né? Todos aqui, basicamente todos na reta final, vendo minha casinha aí montada no PowerPoint, tá? Então, nós temos aqui, ó, um sistema onde vocês têm a sustentação dessa casinha, né? O teto aqui, e aqui tem a viga, né? E as colunas aqui. Então, aqui eu tenho um sistema de sustentação dessa casa, um dos sistemas, né? E o que esse sistema recebe de forças? Ele recebe todas essas forças aqui, no caso do telhado, né? E se tiver outro andar acima da casa. E as colunas, elas fazem o quê? Uma força contrária a essas forças aqui. Certo? Então, ó, a gente tem uma viga ali com determinado carregamento. Isso aqui é um sistema de forças. Então, a gente tem uma viga, representada aqui na horizontal, e tem essas forças na viga. Então, a gente chama uma viga com determinado carregamento, é um tipo de viga, né? E apoiada aqui com 2 sobreapoios, que são as colunas. Os vetores para cima indicam que a reação contrária à carga aplicada dessas forças aqui, no caso, o teto, né? E o valor desses vetores é utilizado o quê? Para dimensionar essa coluna. Então, a mecânica, ela começa a estudar como é que vocês vão fazer o cálculo para um projeto de engenharia, né? Então, é bem lá no comecinho da engenharia, como é que vocês vão fazer o cálculo para dimensionar essa coluna relacionada a essa viga, o peso que vai ter aí, né? Em cima dessa viga, vocês vão saber dimensionar. Então, quais são os tipos de viga que a gente vê, né, na engenharia? Eu acho que vocês já estão careca de saber isso aqui, né? Porque vocês estão vendo isso aí durante o curso inteiro. Uma viga em balanço
é uma barra ou elemento estrutural engaçado em outro, preso aqui, né? Engaçado que não gira, né? E aqui eu tenho uma força, né? Nessa viga aí, para demonstrar que ela está em balanço, certo? Tem a viga simples, que é uma barra apoiada sobre apoios, que é a primeira que a gente viu lá, né? Esse tipo de viga, viga em balanço, viga simples. Nós temos também a viga simples com balanço, que é uma barra apoiada em 2 apoios com balanço. Gente, a viga sem balanço, ela não tem, a representação gráfica dela não passa do apoio aqui, ó. Esse apoio aqui ainda está um pouquinho para dentro, mas ele é bem rente ao final da viga aqui, tá? A viga simples. E a viga com balanço, você pode ver, ó, que ela passa um pouco do apoio. Então, ela está em balanço, né? Essa é a representação gráfica de uma viga em balanço, tá? Esses desenhos estão um pouco arcaicos, porque foram todos feitos no PowerPoint, tá, gente? É a forma mais simples, assim, que eu vi mais simples e direta que eu vi de representar para vocês, tá? Bom, agora os tipos de apoio. Tem a representação gráfica de apoio fixo, que é ou só um triângulozinho, né? Ou um triângulo aqui como se ele estivesse no chão, né? Esse apoio fixo, ele não permite o deslocamento para nenhuma direção. Isso é muito importante de vocês gravarem, tá? O apoio fixo, ele não permite deslocamento, tá? O apoio móvel, ele permite deslocamento só numa direção, que é a direção horizontal. E ele, representado, vocês podem ver que a diferença entre o apoio fixo e o apoio móvel é só essa distânciazinha entre o triângulo e o chão aqui, ó, certo? Então, vocês têm a representação do chão, né? De onde ele está apoiado, do chão ou da superfície. E esse vãozinho entre esse triângulozinho e o chão ou a superfície é dado o apoio móvel e aqui o apoio fixo. Bem fácil, bem didático mesmo. Bom, engaste perfeito. Tipo de apoio ainda. Engaste perfeito. Não permite deslocamento em nenhuma direção e nem rotação da viga, tá? Então, ele está preso aqui numa superfície e engaste, ele não permite o quê? Rotação, ó. Não permite rotação nem no eixo X, nem no eixo Y, tá? E não permite também a movimentação, nem no eixo X, e no eixo Y, certo? Não permite deslocamento em X e Y ou momento, né? Rotação, a gente vai ver o quê? Mais para frente ali, que a gente vai estudar momento, agora, nos exercícios sobre esses eclipses de corpos rígidos, a gente vai estudar momento, então momento é o quê? Rotação da viga, né? Tipo de carregamento, a gente tem uma força aplicada a um ponto material, então uma força simples, né? Só uma força aplicada num ponto, um ponto direcionado dentro dessa viga. Também tem a carga distribuída, que é a força distribuída num determinado comprimento da viga, e é dada em Newton por metro. A força aplicada a um ponto material é dada em Newton. E a carga distribuída é dada em Newton por metro. Por quê? É a força por metro, né? Ou por comprimento. Então, aqui eu tenho força aplicada em vários pontos da viga, né? Então, eu tenho uma carga distribuída e aqui eu tenho uma carga aplicada a um ponto material. Bom, tenho também um momento aplicado, é um momento ou rotação aplicada a um determinado ponto da viga, que é dado por Newton vezes metro. Então, é força vezes comprimento, né? O momento. Então, a diferença, ó, gente, carga distribuída vai ser força por metro, dividido por metro. Momento, força vezes metro, tá? Então, nós vamos estudar tudo isso aqui nos exercícios de aplicação. Então, o exercício aqui. Esse exercício, calcule o meio para que o sistema abaixo fique em equilíbrio. Gente, esse exercício eu fiz o mesmo sistema do exercício anterior, da aula passada, tá? Eu fiz um exercício resolvendo ele. Eu não sei como é que ficou para vocês.
eu vi que ficaram, assim, ficaram vários vídeos picados, mas é porque eu tô aprendendo ainda como é que se faz essa edição de vídeos. Para mim tá um pouco difícil. Mas eu tô tentando fazer o mais fácil possível, mais didaticamente possível, para que vocês entendam a explicação. Caso vocês não entendam aquela explicação, vocês podem entrar em contato comigo. Agora, né, a gente já terminou essa matéria. Eu vou postar esse exercício naquele mesmo formato lá no YouTube. Vou mandar para a sala de vocês. Lá no Ava eu já postei essa aula, tá, que a gente teve hoje. E postei também os exercícios que é para vocês me entregarem. Hoje é dia 13. A nossa disciplina, ela tá para acontecer até o dia 22, tá? Na sexta-feira, dia 15, depois de amanhã, já vai ser a primeira prova. A primeira prova vai ser a lista 1 e a lista 2, as duas listas que já estão lá no AVA. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essas listas, eu peço que vocês entrem em contato comigo e eu vou fazer a explicação dos exercícios conforme eu fiz aquele primeiro exercício, que eu acho que é o jeito mais fácil. Mas se vocês quiserem, eu posso voltar aqui e tirar uma dúvida e tirar a dúvida com vocês. Provavelmente eu vou voltar lá com vocês. Eu vou voltar com vocês. Eu vou postar a prova, desculpa. Vou postar a prova na sexta-feira à tarde. Então, eu vou verificar com o professor Joaquim, se não me engano, são 3 exercícios, tá? 3 exercícios à prova. E vocês podem, eu vou postar alguns exercícios e vai randomizar, né? E vocês vão ter que resolver 3. E a prova vai ser 50% da nota, né? A primeira VA. Porque vão ser 3 VAs. 50% da nota vai ser VA, a prova, e 50% vai ser lista. Então, a primeira VA vai ser 50% de lista, que vai ser a lista 1 e 2, e 50% da prova. Bom, gente, vocês estão com alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida sobre essa aula de hoje? Professora? Oi. Só uma pergunta aqui, ver se eu entendi mais ou menos o conteúdo que a senhora acabou de explicar. Basicamente, aí que você está fazendo... Joaquim. Joaquim. Basicamente, aí que a senhora explicou foi o sistema de primeiro, segundo e terceiro gênero, certo? Isso. Isostático. Porque mecânica, a gente não chega nem a falar de primeiro gênero. E nem segundo Sério? gênero. Esses termos. Não, a matéria é bem Não, sinceramente, quando eu fiz essa matéria, eu reprovei, sinceramente, por isso. O professor fez tudo, até pórtico a gente fez nessa matéria. Então, tinha isso no plano de ensino, mas conversando com o professor Joaquim, a gente resolveu, porque vocês veem isso, se não me engano, é isostática depois, isso? Isostática, isso. E vocês aí depois veem vem no tudo curso de inteiro. novo, né? Rema 1, 2, tudo. Isso, vocês veem muito isso. Então, a mecânica, a gente resolveu ficar nesses 4 assuntos que eu passei para vocês. A gente vai estudar até ali momento de inércia, vai focar em baricentro e momento de inércia, que é o principal, porque tudo isso depois vocês já estudam, né? Outra pergunta, Então, a prova vão ser 3 questões de múltiplas escolhas? Sim, múltipla escolha. Não, certinho. Tudo pelo AVA. Tudo pelo AVA. E você estava comentando em questão das atividades. No caso, cada semana, até na primeira VA, você vai querer as atividades da semana? Como é que é? Eu não entendi direito. As atividades... Bom, gente, as provas, as VAs, vão ser baseadas nas atividades, né? Então, vocês podem fazer ou não antes da prova. Eu, na minha opinião, faria as atividades antes da prova, para vocês que você passou ontem, eu já fiz. Né? E aí,
as provas vão ser baseadas nessas atividades. Tanto é que já está descrito lá no AVA como é que vai ser cada prova, cada VA, vai ser a lista 1, a lista 2, aí na segunda VA vai ser uma lista 3, na terceira VA vai ser a lista 4. Então, assim, vocês podem me entregar todas as listas no último dia de aula, mas eu aconselho a vocês fazerem as listas durante a semana, antes da prova, porque aí vocês já estudam para a prova, né? Certo? Alguma dúvida? Certo, só isso mesmo. Não, só isso mesmo. Mais alguém? Estou anotando o nome de vocês aqui. Pessoal, vocês estão acessando o AVA? Todo mundo está conseguindo? Gente, é tão estranho dar aula com ninguém conversando no maior silêncio do mundo, vocês não têm noção. Não, sim, eu tive acesso ao Todo AVA lá, mundo, já né? olhei lá as materiais que você postou, tá tudo ok. Paula, Gustavo, todo mundo conseguiu aqui. Solimar, como será essa entrega de atividade? Pelo AVA, das listas. A entrega de atividade pode ser por WhatsApp, ou vocês podem, tirando foto e me entregando, ou vocês podem escanear e mandar por e-mail. É muito mais fácil mandar por foto, né? Creio que todo mundo tem celular. Só outra pergunta, você quer que manda a foto solta ou você quer que coloca tudo num PDF? Seria mais fácil? Não, pode me mandar a foto das atividades que vocês estão fazendo, normal, foto normal, e manda no privado, tá? Do WhatsApp, para ficar mais Certo. fácil. Uhum. Ok. Certinho? Então, pessoal, por hoje é só. A gente pode abrir uma sala amanhã, se vocês quiserem tirar dúvida, mas os exercícios, eles são muito canetão. Então, a gente abre uma sala, eu vejo quais os exercícios que vocês querem, eu resolvo e posto lá no YouTube. Eu acho que seria mais legal assim, tirar a dúvida assim. Pode ser? Se puder, aí vocês me dão um retorno lá no WhatsApp, ok? Então, por hoje é só. Agradeço a presença de Só mais uma vocês. pergunta. Sim, pode No falar. YouTube você postou. Porque tem muito tempo que eu não faço esse tipo de. Por exemplo, quem está olhando a lista aqui agora, tem um que tem ângulo, tem um que tem carregamento triangulado. Você colocou algum exemplo lá no YouTube? Eu coloquei o exemplo mais simples, tá? Do YouTube. O mais simples. E o O mais restante eu deixei simples? para você. O mais simples Não, é o mais certinho. simples, né? Mas é mais ou menos Não, tranquilo. o mesmo mecanismo para todos os exercícios, tá? Só outra pergunta aqui. Tô olhando aqui no gabarito. Eu sei que o AX é vertical em X, né? Vertical em Y. Esse BY, que seria a horizontal? BY, Só uma dúvida. horizontal? Nas respostas. Não. AX, no É caso, é porque a força horizontal. E Não, vertical, quer dizer. BY é vertical. BY é vertical. Não, então no caso não vai trabalhar como. Não, só um momento. Eu pensei que era momento. É por causa que a nomenclatura que a gente usava era diferente. Entendeu? Aí eu confundi. Lá no exercício, Joaquim, quando você vira o exercício, quando você assistir, você vai entender a explicação, tá? Desse Não, AY, certinho. Só AX isso mesmo. e BY e BX. Não, Se tranquilo. vocês tiverem alguma dúvida, resolve primeiro o exercício, tenta resolver, me manda uma foto sobre o exercício que vocês não conseguiram, de como você tentou resolver, não conseguiu. Me manda uma foto que aí eu vou gravar o exercício para vocês, tá bom? Não, certinho. Obrigado. Então tá certo, então. Mais alguma dúvida? Eu não tenho dúvida mais, não. Então tá certo, então, pessoal. Agradeço a vocês. Grande abraço. Prazer foi todo de vocês. Até a próxima. Até mais. Beijos.